Bom, gente, olá. Hoje nós vamos estudar História da Matemática, falando um pouquinho das frações no Egito Antigo, em torno de 3.000 anos antes de Cristo. As representações de frações, ou as frações, elas têm o seu embrião, sua origem lá no Egito Antigo. Por conta das enchentes do rio Nilo, havia toda uma destruição da agricultura e essas reformulações do plantio, das divisões de terras para que pudessem fazer novas plantações, às margens do rio Nilo, houve a exigência de determinar, por exemplo, partes do todo. E essas partes do todo tinham representações que eram as frações. É interessante a gente colocar, por exemplo, que lá havia representações diferentes da nossa. É evidente que lá as representações não eram exatamente como a gente usa hoje. Então, por exemplo, aqui era um terço, aqui era um quarto, são frações que eram representadas dessa forma. Há também, aqui, essa seguinte questão, eles só sabiam representar as frações unitárias, quer dizer, com o numerador 1. Não sabiam representar as outras frações, só a fração 2/3 que eles conheciam, mas com exceção dessa, que era o numerador 2, todas as outras frações que não tinham o numerador 1, nesse caso 2, elas eram representadas por adições de frações unitárias. Havia uma tabela, por exemplo, no papiro de Rinde temos tabelas, onde, por exemplo, você tem a fração 2 sobre P, que é aqui, onde esse P ele vai variando, 2, 3, 4, 5, 6, são várias frações onde ele mostra a adição de frações. Na realidade, ele tinha adições de frações, que depois percebeu-se que eram frações cujo o numerador era 2, esse denominador aqui ele ia variando, ia crescendo. Então, na realidade, eles tinham representações como adições de frações unitárias, dando significado a outra fração, cujo aqui era o numerador 2 e o denominador 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, então existiam essas tabelas. A grande questão não há no papiro de Rinde essa amostra de como eles construíram essa tabela. Então, existem conjecturas, eles podem ter feito dessa forma, podem ter feito de outra forma. Nós vamos mostrar aqui duas situações só, fazendo a soma de uma fração, representando uma fração como uma adição de duas frações unitárias. Esse é o nosso objetivo nessa aula de hoje. Então nós vamos colocar aqui o seguinte: seja 2 sobre P. E esse P, um número ímpar. Vamos começar aqui como número ímpar. Sejam A e B divisores, vamos botar assim, divisores de P. E também AB, vamos botar esse produto, AB também divisor de P. Então, sejam A e B divisores de P e AB também divisor de P. Muito bem. Vamos escrever isso numa lei, 2 sobre P. E podemos dizer assim, 2 sobre P é 1 sobre x mais 1 sobre y. Se a gente quer abrir essa fração, que está na forma genérica, 2 sobre P, numa adição de frações unitárias, onde esse meu x ele é dado da seguinte maneira: P, esse P dividido por A, que multiplica a semissoma de A mais B, a semissoma, A mais B sobre 2. Pegar A, adicionar com B e dividir por 2. E o nosso Y muda aqui, em vez de ser P sobre A, é P sobre B,
e aqui mantém A mais B sobre 2, certo? Mas há uma verdade aqui? Porque se você botar aqui, por exemplo, 2 sobre P igual 1 sobre, no lugar do x, colocar P sobre A vezes A mais B sobre 2, certo? E adicionar com, vamos botar aqui, 1 sobre o y, que é P sobre B, A mais B, certo? Sobre 2, quer dizer, a gente está substituindo aqui o x e o y pelo valor, e se nós trabalharmos com o segundo membro, se isso aqui for igual a isso, nós temos uma verdade aqui nessa representação. Então, vamos ver, 2 sobre P igual 1 dividido por isso aqui, a gente repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, nós vamos ter aqui 2A, invertendo, e aqui o P, A mais B. E do outro lado, nós vamos ter 2B, né? E aqui o P, A mais B. Observe que o denominador é comum, então nós podemos escrever aqui com o mesmo denominador, P, que multiplica A mais B, e em cima podemos colocar o 2 em evidência, vai ser 2A mais 2B, 2A mais B. Veja, A mais B corta com A mais B, e nós temos aqui essa verdade, 2 sobre P igual a 2 sobre P. Então isso aqui é verdadeiro, no sentido que eu posso escrever 2 sobre P igual a 1 sobre x mais 1 sobre y, e o x e o y sendo representados dessa forma. Veja, numa situação que eu posso ter 2 sobre 15. 15 é um número ímpar. Podemos dizer que o A é 3 e que o B é 5, já que 3 é divisor de 15, 5 é divisor de 15, 3 vezes 5 dá 15, divide 15. E podemos escrever isso, então, como 1 sobre x, voltando que está ali, né? Isso, mais 1 sobre y. E quem é o nosso x? O nosso x é o P, tá? Que é exatamente o 15, olha. 15 dividido por 3, né? Vou chamar de A mais B, que é 3 mais 5, vai dar 8, sobre 2. 15 dividido por 3, 5. 8 dividido por 2, 4. E nós temos o x aqui valendo 20. E quem é o nosso y? O nosso y é o 15 dividido pelo b agora. E aqui igual, 8 sobre 2. Isso aqui não altera. Então 15 dividido por 5, 3. 8 sobre 2, 4. Nós temos 12. Veja que a nossa fração passa a ser 1 sobre 20 adicionado com 1 sobre 12, certo? E se você aqui reduzir ao mesmo denominador, fizer essa soma, você vai encontrar exatamente 2 sobre 15. Então veja que 2 sobre 15 foi escrito de uma forma de uma adição de duas frações unitárias, 1 sobre 20 mais 1 sobre 12, ou 1 20avos mais 1 12avos. Bom, agora nós vamos colocar uma outra situação, certo? Que eu vou dizer assim, seja 2 sobre P, e esse P agora primo. Então vamos olhar de uma forma que o P é primo. Veja que aqui é ímpar, né? Nós podemos ter um número ímpar primo, certo? Mas aqui necessariamente ele não é primo. E aqui nós vamos trabalhar particularmente com o número primo. Então, se isso acontecer, nós vamos ter da mesma forma isso aqui, 2 sobre P igual a 1 sobre x mais 1 sobre y, quer dizer, do jeito que nós estamos colocando. Então, essa lei aqui foi descoberta, né, que pode abrir da seguinte forma, 1 sobre P mais 1 sobre 2, né, escrevendo exatamente 1 sobre P, que é o que está aqui, P mais 1 sobre 2, adicionado com 1, em vez de ser esse produto, agora P mais 1 sobre 2. Quer dizer, essa representação, né, 2 sobre P igual a 1, P mais 1 sobre 2, mais 1,
P mais 1 sobre 2, vamos verificar se é verdade. Nós estamos escrevendo 2 sobre P com uma adição de frações unitárias. Vamos botar aqui, ó, 2 sobre P. Vamos fazer como a gente fez, invertendo essa. Então vai dar 2, aqui, P mais 1, certo? Mais invertendo, 2, P mais 1, certo? Bom, se eu reduzir no mesmo denominador, aqui dá 1, aqui dá P, né? Porque eu vou ter que ter o denominador comum, P mais 1. Então eu vou ter 2 sobre P igual, aqui vai dar 2 mais, do outro lado, 2P. Como o denominador é comum, é P mais 1, então eu somo os numeradores, 2 mais 2P, e o denominador comum é P mais 1. Que nós vamos ter 2 sobre P igual. Veja, podemos colocar o 2 em evidência, né? Dá P mais 1, ou 1 mais P, que só trocamos aqui, e aqui embaixo o P mais 1. Veja que cortamos o P mais 1 com P mais 1 e encontramos aqui essa verdade, o primeiro membro igual ao segundo membro. Então, essa forma aqui de representar essa fração 2 sobre P, quando P é primo e frações em adição de duas frações unitárias, é uma representação verdadeira. Vamos pegar uma situação, um exemplo. Vamos colocar 2 quintos, por exemplo. 5 é um número primo, não é isso? É um número primo. Bom, aí eu vou escrever isso da seguinte forma. 1 e aqui P. Na realidade, o P é esse cara aqui, tá? P. Quem é o P? O P vale 5, certo? E aqui, 5 mais 1 sobre 2. E do outro lado, eu tenho 1, em vez de ser 5, 5 mais 1, é 5 mais 1 só, sobre 2, certo? Então, o nosso 2 quintos vai ficar 1 sobre, aqui, 5 mais 1, 6, né? Vamos botar assim, bem devagar, 5, 5 mais 1, 6, tá? Sobre 2. Vamos fazendo com calma. 1, 5 mais 1, 6 sobre 2. Então, o nosso 2 quintos ficou, corto 6 com 2, né? Dá 3, aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Então, 1 sobre 15, mais 6 sobre 2, 3. 1 terço. Então, veja que aqui, né, você encontrou 2 quintos, que não era fração unitária, com uma adição de duas frações unitárias. Se você botar aqui 1 e botar aqui 5, né, evidente que você vai ter do lado de cá 1 mais 5 sobre 15, né, que vai dar 6 sobre 15, que simplificando, se eu dividir por 3, se eu dividir por 3, você volta a ter exatamente o que você queria, que era o 2 quintos. Então, veja que ao invés de escrever 2 quintos, ele escrevia 1 sobre 15, 1 quinzeavos mais 1 terço, então um todo dividido em 15, né? Um todo dividido em 15. Quando ele pegava uma parte de 15, quando ele pega um todo dividido em 3, pegava uma parte de 3, ele está aqui representando duas partes de 5. Quer dizer, essa representação aqui era colocada como adição de duas frações unitárias. Bom, gente, dessa forma nós mostramos, né, como os egípcios representavam as frações unitárias, particularmente apenas aqui numa adição de duas frações. Gente, obrigado e até a próxima aula.